3 passos para fazer com que você tenha uma gestão de SST robusta, forte, imponente, tanto com os trabalhadores como também com a diretoria. Uma estratégia, metodologia para fazer com que a SST seja vista como um setor importante e estratégico da organização. Gente, boa noite. Eu quero pedir de imediato para que alguém confirme se o áudio aqui está bom para eu dar prosseguimento, que essa live está incrível. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre o fortalecimento, as estratégias necessárias para fazer com que a SST tenha o seu devido lugar de respeito nas empresas. Beleza? Vamos aprender um pouco sobre isso. Alguém me confirma aqui se o áudio está legal? Vocês podem me confirmar se o áudio tá legal, gente? Jane, Paula, Júlio, 2 dedos de prosa em SST, que legal. Gostei desse nome. Bom, legal, show de bola. Pessoal, vê só. Esse é o projeto do Atualiza SST, que a gente já vem hoje na 3ª live. Certo? Eu recomendo, foi feita inclusive uma estruturação pedagógica dentro desse cronograma. Repito, foi feito uma estrutura pedagógica para fazer com que o teu aprendizado siga um certo direcionamento. Diferente lá dos cursos técnicos, muitas vezes da pós-graduação, te empurram um monte de conteúdo, você sai do curso ali sem saber nem para onde vai. Aqui nós separamos uma sequência de conteúdos para fazer com que você saia de um ponto inicial e vá avançando a cada live. Beleza? Por isso eu recomendo fortemente que essa aula seja acompanhada em conjunto com a aula 1, que a gente entendeu um pouco da metodologia, da linguagem financeira da SST, como também da aula 2, que representa o momento revolucionário que nós estamos passando. Beleza? Bom, sem mais delongas, deixa eu prosseguir aqui para o nosso 3º encontro. Gente, vê só. Nós precisamos, e eu digo nós enquanto categoria profissionais, nós precisamos fortalecer. A palavra é essa. Não, eu procurei outra coisa aqui, mas a palavra é: nós precisamos fortalecer a nossa gestão. O que eu trabalho com auditoria, e é muito comum ver isso, são documentos espaçados. Documentos para dizer que tem. Quando você para abrir o documento, você muitas vezes não passa nem da 3ª página, que já encontra erros ali bizarros, já na introdução, já na base legal do LTCAT, por exemplo. Você vê muito LTCAT falando em insalubridade e periculosidade. Então, nós temos que fortalecer primeiro do ponto de vista técnico, como também do ponto de vista organizacional. Por exemplo, antes de mais nada, é preciso que o SESMIT, e aí pode ser o técnico, o engenheiro, enfim, qualquer pessoa que esteja representando ali o setor, é preciso que ele tenha noção do estágio que ele se encontra. Peraí, calma. Como é que a organização, qual é a maturidade dela para as questões de segurança do trabalho hoje? E eu não posso ficar nesse discurso social, lembra? Eu preciso, quando se fala de gestão, quando se fala de mercado, trabalhar com indicadores e números, e eu vou traduzir esse nível atual de cenário para o seguinte: quantas CATs foram abertas nos últimos 2 anos? Perceba, primeira informação, precisamos mapear o estágio atual da segurança na empresa. Tem que ir a fundo, e talvez encontre dificuldade para ter informação, mas eu preciso ter memória histórica, porque a gestão se faz a partir disso. É entendendo o presente, olhando para o passado, entendendo o presente e planejando o futuro. Isso é a base de qualquer gestão. Olhar para o futuro. Quantas CATs foram abertas nos últimos anos?
teve alguma indenização ou causa trabalhista, alguém entrou na justiça contra a empresa por causa de segurança e saúde do trabalho? Qual é o valor que estamos pagando em impostos atualmente? Estamos pagando o mínimo de impostos possível? Perceba, é com base nessas informações que eu vou sustentar toda a minha gestão, gente. Não dá pra fazer, por isso que eu fico pé da vida quando as pessoas pedem modelo de PGR, modelo de PCMSO. Cara, isso é de realidade para realidade. Uma organização que nos últimos 3 anos perdeu 50 mil de processo trabalhista, está pagando mais impostos do que deveria, abriu 20 CATs, teve 5 trabalhadores afastados, eu vou ter um certo planejamento, uma certa estratégia diferente daquela organização que está sob controle. Paga o mínimo de imposto, não teve problema trabalhista, a última CAT aberta tem mais de 4 anos, e por aí vai. Então você precisa situar a tua gestão com base em números e indicadores da SST. Existem vários outros aqui, mas a título didático, fica contigo essa informação. Primeira coisa, quantas CATs, quantos afastamentos, qual foi o período dos afastamentos, qual foi o motivo, foi doença ergonômica, foi uma queda de andaime, foi trabalhando numa máquina, foi um corte, foi um escorregão. Quais foram os motivos dos afastamentos? Mapeia, junto com o jurídico, a questão de indenizações. Alguém entrou pedindo insalubridade, periculosidade. Mapeia, junto com a contabilidade, o valor de impostos. E aí você já consegue ter o primeiro direcionamento. Você já consegue ter a primeira base para direcionar os teus esforços. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se a gente não faz esse briefing inicial, se não faz essa análise, cara, a gente vai despender energia, recurso e tempo em coisa que nem necessariamente seria necessário. Vamos ficar aqui brigando com o trabalhador porque ele não está usando EPI, vamos fazer um DDS, vamos fazer um treinamento, mas tá, para onde isso está levando? O que é que eu quero atingir com essas ações? E aí entra esse detalhe muito interessante, porque você começa a dar sentido às coisas. Compreende? Você começa a dar sentido, cara. Peraí, eu tô fazendo isso aqui, não é só por fazer, não é mecânico, não é robótico. Eu tô trabalhando em um projeto. Eu tô trabalhando com base em metas, com base em indicadores, eu consigo monitorar a performance da minha gestão. Então começa a fazer sentido, não é mais um treinamento só. Não é mais uma fiscalização. São um conjunto de iniciativas que vão trazer lá na frente impactos financeiros significativos para o empregador. E, consequentemente, eu vou até abordar isso melhor em outro ponto, não agora nessa live, mas para o trabalhador também. Para não pagar indenização, não pode ter acidente. Para reduzir imposto, eu não posso permitir que tenha acidente de doença. Então, no final das contas, o trabalhador é sempre beneficiado. É preciso virar essa chave. Eu estou tocando muito aqui, pessoal, nesses 3 encontros, sobre o lado do empregador, porque é isso que a gente tem que levar à tona. É isso que não foi nos ensinado. Mas isso não está dizendo que eu estou contra o trabalhador. Que o trabalhador é a consequência. Então a gente vai evitar a indenização, reduzir imposto e o trabalhador vai ser beneficiado. Como é que eu faço para não ter indenização? Tenho que fazer segurança do trabalho, amigo. Não tem outra fórmula. Tem que cuidar do trabalhador. Não é que eu faço para reduzir imposto. Tem que cuidar do trabalhador. Mas isso é a consequência, não é a causa. Se a gente parte do pressuposto social
e esquecer o mercado, as forças de mercado que regem o cenário econômico que a empresa está inserida, a gente não tem argumento para nada. Tá bem? Então, esse é um primeiro norte, direcionamento. A partir daí você pode seguir para um lado, pode seguir para o outro, pode expandir, reduzir. Mas, cara, tenta pautar a tua gestão de SST em um cenário. Entender qual a maturidade que você se encontra atualmente. Bom, dito isto, né? Aí, agora que a gente fez esse levantamento inicial, vamos partir para a prática, propriamente dita. Pô, tá aí agora, né? Como é que eu faço? Mapeei, temos um problema aqui de indenização, pô, estamos fechar umas arestas aqui com a receita lá no social, podemos reduzir o valor pago em imposto, tá, mas e aí, como é que eu vou para frente? Como é que eu passo? E aí a gente começa os 3 passos, que eu elenquei em 3, mas repito, SST é dinâmica. Hospital, mineração, o segmento rural, a indústria, cada um vai ter suas particularidades, você pode adaptar isso para a sua realidade. Mas de princípio, o que funciona de forma geral, são 3 passos. Primeiro, são documentações condizentes. Gente, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre a necessidade do SESMIT ter coerência nas suas documentações. Eu até comentava com o pessoal do Instagram que muitas vezes não é nem preciso ir na auditoria presencial. Você vai fazer uma auditoria numa empresa e antes mesmo de você chegar lá para verificar a situação de campo, você já encontra uma série de problemas nas documentações. As próprias documentações fabricam prova contra o SESMIT da empresa. É meio maluco isso. Nem ter coerência. Ter uma documentação que explique, tá, se eu fiz a medição de ruído naquele dia e ela bateu lá 82 decibéis, por exemplo, qual é a metodologia, qual foi a estratégia que eu utilizei para determinar que aquele dia era representativo? Porque não adianta fazer a medição terça de manhã se o pico da produção é quinta de tarde. Não adianta fazer a medição na quarta-feira, sendo que na quarta-feira aconteceu um problema do fornecedor, a fábrica não operou normalmente. Quando você vai partir para as avaliações quantitativas, por exemplo, é preciso ter uma estratégia. Como é que você garante que aquela medição é representativa? Peraí, gente, peraí. Você faz a medição no dia que você quer, na hora que você quer, uma vez, e tá falando pra mim que ela vale pro todo ano? Não, eu não tô pedindo pra você fazer medições todo dia, eu tô falando apenas pra você embasar a sua estratégia de amostragem. Não é pra fazer todo dia, cara. Não é todo mundo tem que fazer sempre, não. Mas qual foi o raciocínio que você utilizou para que aquela medição fosse o mais perto da representatividade? Nós não encontramos essa informação. Não encontramos. Lá no curso da LTCAT eu falo bastante sobre isso. O pessoal fica maluco. Rapaz, eu nunca vi isso em LTCAT. Mas peraí, não tem sentido o que eu tô falando? Eu tô falando besteira aqui? A medição no dia que você quer, na hora que você quer, uma vez, e ela vale como verdade?
Isso é uma fragilidade, inclusive, que a Receita já trabalha em cima disso, a Receita Federal já está trabalhando em cima disso, mas é uma fragilidade muito forte. E que nós precisamos corrigir. Outro ponto. O meu PGR, por exemplo, agora, antes PPRA, agora PGR, ele não é uma encheção de linguiça, a base legal, definição de risco, definição de risco físico, químico. Não. O meu PGR é um programa. A ideia do programa é que eu consiga ler essa documentação e entender os pontos mais críticos do teu processo. Um dos tópicos do inventário é descrição do processo. Então, se tu tá fazendo PGR para uma indústria de carro, tu tem que falar para mim quais são o passo a passo da fabricação do carro, mas não para que eu fabrique um carro, para que eu entenda quais são os riscos em cada etapa da operação. Se é um PGR da construção civil, não é para fazer uma obra, mas é para eu entender quais são os riscos mais críticos de cada etapa da obra. E você precisa trazer isso para a tua documentação. Isso é o teu reconhecimento de risco. Mas nós vamos conversar melhor isso amanhã, no próximo encontro do PGR. Recomendo fortemente que você assista amanhã. Vamos trabalhar focado no PGR. Mas ele corrige isso, né? De, pô, só informar o risco. O PPRA antigamente estava lá, ruído, calor, altura, boa, máquina, todo tipo de risco. Tá qual o mais crítico? O bicho tá pegando de ergonomia, o cara tá carregando 50 quilos aqui, mas tá na mesma lista do ruído, quando nem barulho tem. O PGR conserta isso, né? A partir de agora você tem que indicar o nível. Então, tá lá, calor, ruído, algum agente químico tal, tá. Qual é o mais crítico aqui? Isso é interessante você mapear a sua gestão, mas vamos falar melhor sobre isso no próximo encontro. O que eu quero voltar aqui para essa parte da gestão é isso. É que a gente consiga ter dentro do PGR um mapeamento do processo, dos riscos envolvidos em cada etapa e dos colaboradores que estão expostos a esse risco. Essa é a grande sacada. Tem PGR que a gente pega, nem grupo similar de exposição a gente tem. Peraí, cara, tu tá falando aqui pra mim que tá em determinado setor forneria, tu tem exposição ao calor, top. Mas quem tá exposto ao calor? Quais são as funções que estão expostas ao calor? Risco de calor crítico. Tá. Quais são os trabalhadores expostos a esse risco? Não tem, é simples, é rasteiro, é algo assim, cara, faz para dizer que faz. O olhar da auditoria, né, o olhar crítico, técnico, ele se surpreende com isso. Mas como assim? Vocês colocaram riscos no papel, mas vocês não estão mapeando. Não tem nenhum processo aqui para dizer onde é que está cada risco. Tem que ter foto no documento. Tem que ter foto. Essa é a grande sacada. É a gente ter documentações que fabriquem provas a nosso favor. Não é que a gente está escondendo alguma coisa. É fabricar prova para a gente mesmo. Inclusive, se a empresa tiver um baixíssimo nível de segurança, mesmo que ela tenha um baixo nível de segurança, que você identifique e relate possíveis ações para minimizar esse risco. Se é uma máquina que está com um dispositivo de corte lá, pode amputar a mão do cara,
A empresa falou que não vai trocar a máquina. Pô, a gente da área da segurança não tem potencial para trocar a máquina. O cara não quer trocar. Que medidas a gente pode tomar para evitar? Será que a gente vai colocar ali um trabalho supervisionado para ter alguém sempre orientando esse colaborador a tomar cuidado com a sua mão? Será que vamos ter um trabalho mais forte de conscientização? Vamos, toda vez que essa máquina for utilizada, vai ter que ser aberta a permissão para trabalho? Vai ter o acompanhamento de um técnico? Cara, não sei. Não sei. Mas se a empresa não vai trocar a máquina, tem que fazer alguma coisa. Então isso é independente de nível bom ou ruim de empresa. É você ter no seu programa estratégias, ações para controlar o risco. E a gente não encontra isso, cara. Não encontra. É base legal, definição de risco físico, químico e biológico. Aí agora no PGR, a classificação do risco e acabou. Plano de ação e acabou. Então precisamos, nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, ter documentações mais robustas, que fabriquem provas a nosso favor. A empresa pode não cumprir tudo, mas a equipe de SESMIT elaborou um programa fantástico para isso. É robusto. Os caras colocaram o procedimento para investigação de acidente. Já mapeou lá no programa. Se acontecer o acidente, vai ter reunião, quem se reúne, vai ser informado a quem, vai ter o gerente na reunião, vai ter o supervisor, vai ter quem, como é que vai ser isso? Que se acontece o acidente hoje e a gente vai começar a se movimentar agora, depois que aconteceu, não, aconteceu o acidente hoje e amanhã todo mundo que está envolvido já sabe, amanhã tem reunião. Teve o acidente hoje, amanhã tem reunião. Então vamos mapear aqui o nosso procedimento de investigação. Como é que vai ocorrer essa investigação? Vamos mais além. Qual é o procedimento de emergência? Vamos supor, aconteceu um acidente aqui agora. Aconteceu agora. E aí? O que é que faz? Não, abracate não, cara. Abracate vamos abrir depois que passar o calor lá no ar-condicionado, sentado. Aí sim é abracate. Tô falando agora. Tem um cara ali deitado, se acidentou. Tá lá no chão acidentado. E aí? Qual o procedimento? Chama o técnico? Tem alguém apto a fazer primeiro socorro na empresa? Chama o pessoal da CIPA? Chama quem? Vai ser transportado de ambulância? Vai ter carro próprio da empresa? Como é que vai acontecer? Se acontecer um acidente na empresa, qual o procedimento a ser seguido? Não tem isso no PGR. E eu vou parar de falar de PGR aqui porque a aula dele é amanhã. Eu só chamando a atenção para a necessidade da gente ter programas de verdade. Junto com o PCMSO. Vamos trazer o PCMSO para cá? O mesmo risco do PGR, o mesmo inventário é o do PCMSO, gente. Os riscos, a classificação do PGR tem que estar no PCMSO, porque o PCMSO vai ser baseado no PGR. Não dá para o médico falar que o risco de ruído é médio e o cara do PGR falar que é baixo. Ou o médico falar que é baixo, o PGR falar que é médio. Não dá. Cara, é a mesma empresa. Vocês estão analisando a mesma situação. Como é que o médico diz uma coisa, o engenheiro técnico fala outra? E pasmem, isso é mais comum do que a gente imagina. Eu trabalho vendo documentação de segurança todo dia e é maluco assim, a discrepância de informação, é largado. É largado, é meio que para dizer que fez. Entendeu? A própria documentação fabrica prova contra o profissional. É principalmente com quem elaborou, porque aqui a gente não está falando nem de implementar, está falando de elaborar. Do elaborador.
Certo? Então, nesse primeiro momento, a gente parte para essa situação. Vamos, de fato, elaborar um PGR e sentar aqui e fazer um programa? Pô, não tenho tempo, vamos contratar uma consultoria, ela me apoia. Eu passo informações, a gente vai trocando figurinha aí. Eu não tenho tempo, né? A obra aqui bate pesado toda hora. Vamos ver se eu terceirizo isso para uma consultoria. Já tem experiência, já tem expertise, sabe fazer um PGR. Então, eu trago a informação do meu ambiente, ela junta com a parte técnica. Não sei. Mas vamos ter documentações robustas de segurança. Já passou do tempo de acontecer isso. Beleza? Depois que a gente faz essa documentação, ela por si só é um papel. Elaborou o PGE e o PCMSO, a princípio é papel. Cabe a nós monitorar a sua implementação. Garantir que os objetivos propostos, seja reduzir imposto, reduzir indenização, sejam alcançados. Reduzir acidente, reduzir o número de doenças, reduzir o número de CAT, seja qual for o objetivo. Temos que rodar esse programa. Botar ele em prática. E essa parte é interessante, que muitos profissionais, eu escuto bastante isso. Ah, era muito bom se o PGR não fosse um documento de gaveta e as empresas implementassem. Peraí, cara. Eu conversava com um colega aqui desse, eu mostrei o plano de ação do PGR, de 10 ações, 7 ações eram do SESMIT. Eram do SESMIT. Inspeção, treinamento, relatório de não conformidade. É do SESMIT. Onde é que o empregador vai? Ele tem que pegar o quê? Pegar uma cadeira para me dar, para eu ir lá inspecionar o ambiente de trabalho? Eu coloquei aqui que eu tenho que... Uma ação do meu PGR é fazer inspeções mensais no ambiente de trabalho. Depende do empregador isso? Fica a questão. Então, é lógico, algumas coisas, principalmente as mais críticas, vão depender. Pô, tem que comprar EPI, não vai ser o SESMIT que vai comprar. Pode indicar, mas não vai ser o SESMIT que vai botar o dinheiro no jogo. Tem que trocar a máquina, não é o SESMIT. Então, isso aí tudo bem. Cara, vamos até onde dá. Também não vamos trazer toda a responsabilidade do mundo, porque a gente não é tomador de decisão. Nós orientamos, informamos a forma correta de acontecer atividade, mas não tem poder para fazer com que ela ocorra daquela forma. Então, temos um limite, vamos até ele. Agora, no que depender da gente, vamos atuar. Fez a documentação robusta, auditoria. Cara, a cada 2 meses, a cada mês, a cada 3 meses, vai depender do teu fluxo operacional, mas tu tem que auditar quais não conformidades você encontrou daquele mês. Quantos colaboradores com desvios comportamentais de segurança você encontrou naquele mês? Quais foram os atos inseguros? Quais foram os incidentes? Tem que botar um relatório. Relatório de auditoria mês de abril. O que é que a gente fez em abril? O que é que a gente viu em campo em abril? Identificamos que os colaboradores estão trabalhando sem óculos de proteção porque a empresa não comprou óculos. Relata isso. Dá base pro empregador. Olha, cara, tá acontecendo isso. Se tu vai solucionar ou não, problema teu. Foge da minha alçada, mas eu preciso te informar, ó. Tem um pessoal ali trabalhando sem óculos de proteção, pode vir algum pedaço de ferro, pode soltar alguma coisa na máquina e vir no olho deles, e eles estão sem óculos.
Tem que formalizar isso. Relatório. Será até legal, porque no final do ano você olha, poxa, como é que foi a auditoria que eu fiz lá em janeiro? Qual foi aquela que eu fiz em março? Aquela de agosto? Foram os mesmos erros? Foram não conformidades diferentes? Perceba, se a gente for levando isso muito no intuitivo, pô, N coisa que a gente tem que resolver aqui, cara, se perde. Tem uma hora que a gente tá robótico, fazendo a segurança, sabe, automatizada assim, robótica, sem ter noção para onde tá indo, para onde tá melhorando, tá piorando. Isso garante memória histórica das ações de segurança, do próprio teu setor, das próprias ações do SESMIT. Alguém chegar e falar assim, pô, o que é que o SESMIT tá fazendo aí? Você tem prova. Olha aqui o que eu fiz. Olha as ações que a gente fez em cada mês. Então, antes de você falar que é irrelevante, que esse setor aqui só existe em NR4, olha o que a gente está fazendo. Se não tivesse aqui, se não tivesse a gente aqui, essas ações seriam resolvidas? Entendeu? Você pega assim, ó, vem cá, o que é que o SESMIT anda fazendo aí? O empregador lá em cima não sabe, no ar-condicionado, falando aqui de dinheiro, né? N coisas aqui, pô, fornecedor, aumentar a empresa, reduzir, contratar gente, N assuntos que ele tá falando. Ele não tem noção dos perrengues que nós passamos em campo, cara. Então a gente precisa ter isso mapeado, porque só o nosso linguajar não vai ser suficiente. Isso muitas vezes é visto como drama. Sinceramente é dramático. Por incrível que pareça, eu já escutei isso. O pessoal trabalhando de sandália, e o SESMIT é dramático, porque tá pedindo sapato pro cara, ele bota pro cara. Aí uma coisa é eu falar, ó, o pessoal tá trabalhando de sandália. Outra coisa é eu colocar isso dentro de um relatório, informar o passivo, quanto a empresa pode gastar por causa disso, e ter uma foto, evidência do pessoal trabalhando de sandália. Concorda comigo que é diferente de eu apenas falar que tem gente trabalhando de sandália? Então perceba, no primeiro momento mapeamos a situação da empresa, passamos, mapeou, beleza, e agora? Vamos colocar os nossos programas, né? Depende de cada realidade, depende do mapeamento que a gente fez, colocar os programas, pô, vamos definir aqui quais são os riscos, onde é que está em cada etapa, quais são os mais críticos, quais ações vamos tomar para cada um deles. Vamos olhar para isso. Depois que eu fiz o programa, auditoria, para garantir que aquele programa está rodando, para garantir que periodicamente o SESMIT faz ações que o empregador nem sabe que ele faz. Por último, identificou o mapeamento de risco e tal, colocou o programa para rodar. Por último, a apresentação de resultados. Aqui é a cereja do bolo. Aqui é a cereja do bolo. A gente tinha um grupo lá de modernização, era um grupo de colegas, nos tornamos amigos, que a gente se encontrava quase toda semana no ano passado. Inclusive um abraço que o pessoal da modernização tá vendo nessa live. E tem uma dessas lives eu comentava sobre isso. Eu fiz, cara, em algum momento a gente vai deixar um pouco o conteúdo técnico de lado para falar de conteúdo real, politicagem dentro da empresa. Isto é, tão importante quanto você fazer é mostrar que faz. Tão importante quanto você fazer é você mostrar que está fazendo. Quem não é visto não é lembrado. Repito, o cara tá lá no ar-condicionado. Muitas vezes
distante pra caramba do SESMIT. O SESMIT tá numa salinha escondida, o diretor tá lá embaixo, muita passa, entra, sai, almoça, nem passa pela frente do SESMIT. Cara, ele não vai provocar o setor, a menos que ele tenha uma consciência e tal, que não é a grande maioria, mas a menos que ele tenha uma consciência e tal, ele não vai provocar. Tem que partir do SESMIT. Então, olha, tive uma ideia para que a gente possa aqui trazer mais transparência ao setor, ter algumas ações aqui que vão beneficiar a segurança jurídica da empresa, procurar reduzir o valor pago em impostos. Eu tenho uma ideia que é de apresentar resultados para vocês. Pode ser uma vez no ano, pode ser meia hora no ano, mas em algum momento o SESMIT tem que ter uma reunião com a liderança para mostrar o trabalho que ele está fazendo, cara. Se ficar falando de profissional para profissional, se falar de profissional para trabalhador, não vai chegar lá no topo, que é quem toma a decisão de trocar a máquina. Tem que virar essa chave. Enquanto não direcionar, não refletir, não raciocinar como chegar até a mesa de decisão, vai bater cabeça aqui embaixo e não vai ter resultado. Porque o tomador de decisão lá tá achando que isso é pelo NR4, ele nunca ouviu falar em segurança, ele acha as NRs uma bobagem, ele não sabe que pode reduzir imposto, ele acha que essa parte de indenização trabalhista é normal, tem indenização trabalhista, aumenta um pouquinho o preço do produto. Se vai vender uma cerveja a R$ 2,50, vende a R$ 2,60, porque pode ter uma despesa lá na frente trabalhista e qualquer coisa já compensou nesses 10 centavos a mais. Custos de produção, dilui o custo dos processos trabalhistas nos produtos. É assim. É assim, amigos. Ou vocês acham que a empresa vai ficar com prejuízo toda hora? Não, dilui. Se está tendo prejuízo, vai ter que aumentar o preço, vai ter que fazer alguma coisa, reduzir custo, vai ter que fazer alguma coisa para fechar essa conta. Mas enfim, isso é outra conversa. O fato é, tem que apresentar resultado. Se é uma vez no mês, uma vez a cada semestre. Mas calma, vamos levar uma apresentação com números. Esse pessoal gosta de ciências exatas, indicadores, gráficos, gráfico de controle, está melhorando, está piorando. Tem que ter isso. Coloca uma representação visual, onde é que estava a gestão da SST, como é que está agora depois que você começou a implementar essas ideias, o número de não conformidades, advertências. Informa sobre riscos mais críticos, riscos que estão chamando a atenção, já faz um ano que não se resolve. Repito, se a decisão do empregador vai ser favorável a você ou não, é outro departamento. O nosso papel é fazer e mostrar para ele que a gente está fazendo. Olha, empregador, se quiser fazer, eu sei quais os caminhos a gente tem que ir. Não quiser fazer, tudo bem, deixa rolar. Agora, se por algum momento você quiser fazer gestão de segurança, tá aqui mapeado os caminhos que a gente deve seguir. Então aí a gente entra no conteúdo real. Não é mais a técnica. A técnica tem um limite. Por melhor que seja a tua capacidade técnica, tem uma hora que não bate. Tem hora que vai ter relacionamento interpessoal, vai ter oratória. Tem que saber usar o PowerPoint, fazer uma apresentação bacana. Ou o software que você quiser, né? Tô falando PowerPoint porque é o mais tradicional, mas
tem que fazer gráfico, tem que montar uma apresentação, pá, e defender o setor lá, perante a diretoria. Então, quando a gente raciocina por essa ótica, mapeia, elabora um plano, monitora o andamento desse plano e apresenta os resultados, eu te garanto, a chance de dar certo, a chance de alguma solicitação ser atendida, pelo menos uma, só pra... é muito grande, cara. É muito, mas muito grande. Eu já participei de reuniões de empresas que eu fui quanto terceira parte, né? Em que eu simplesmente traduzi a informação do CERMIT numa apresentação. Ó, vem cá, deixa eu conversar com os profissionais da empresa aí. Chama o técnico, o engenheiro, o médico, chama quem quer que seja. Chama todo mundo do SESMIT. Beleza. Quais são os problemas de vocês hoje? O que vocês estão fazendo? Quais ações? Pronto, conversei com ele, montei a apresentação, coloquei para os diretores. Pô, vamos consertar. Tá, Lucas, o que é mais crítico pra gente fazer agora? Peraí, vocês estão pagando pra mim, mas essa resposta estava embaixo de vocês o tempo todo. Estava embaixo de vocês o tempo todo. O CERMIT simplesmente se vencia pelo argumento de que a empresa não fazia nada. Ah, porque eu já falei, todo dia eu vou lá. Aí nunca montou algo estruturado para isso. A empresa também achava que isso era exigência demais. Tem muito problema aqui para ela destinar capital para segurança. E quando eu simplesmente balanceei a linguagem, a CST foi ouvida. Então, a mensagem que fica dessa live, que eu queria deixar para vocês, é a respeito dessa reflexão. O quão robusto está sendo a nossa gestão de SST? Tem-se um projeto, tem-se metas, pô, esse treinamento que eu estou fazendo aqui é para quê? É só para cumprir o NR35? Entregar EPI é só porque na NR6 fala que tem que entregar EPI? Ou a gente está caminhando dia após dia para chegar no final do ano e apresentar um resultado bacana, satisfatório? Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque fica muito longo a live, mas né, de ações de base para serem tomadas junto com a CIPA, inclusive. Mesmo que a CIPA não funcione só em ter o apoio desse pessoal dentro de algum evento, premiar o colaborador, o cara passa 300 dias fazendo a atividade corretíssima. Ele é um exemplo de profissional íntegro, honesto, respeita os procedimentos de segurança. Ninguém nunca deu parabéns pro cara. Peraí, meu amigo, aí esse aqui realmente é trabalhoso, é todo metido a Superman, nada acontece com ele. Pô, esse aqui aí bate do cara todo dia, reclama, discute, é uma confusão com esse cara. O outro lá que é top, ninguém nunca dá parabéns pro cara. Então é lógico que essas ações que eu estou falando para vocês, elas se ramificam, né? Se desmembram em outras iniciativas mais operacionais. E o meu objetivo aqui é somente trazer a visão geral. Que a partir dessa live você consiga refletir um pouco melhor sobre os caminhos do CERMIT. O teu posicionamento enquanto gestor. Tem que ter uma gestão. Monitorar,
saber se está indo bem, se está indo mal. Beleza? Com isso, a gente praticamente encerra o nosso conteúdo de hoje. Estamos aqui, recapitulando, no terceiro encontro. Quero agradecer demais, gente, aos feedbacks que a gente está recebendo, ao pessoal que toda noite está aqui acompanhando a live. Eu acho que isso é uma prova de reconhecimento muito grande. Aqui já são agora quase 10 horas da noite. Vocês podiam estar fazendo N coisas e se dedicaram essa semana toda noite estar aqui acompanhando esse conteúdo. Então, muito obrigado pelo carinho, de coração mesmo, fico muito feliz. Em contrapartida, eu espero estar te agregando algum valor. Espero estar te mostrando algo um pouco diferente do que a gente vê no mercado. E assim, despertar a tua jornada profissional para um outro nível. Para trabalhar, sair dessa coisa cartorial que produz documento que não serve para nada. A gente só produz documento quando produz não serve. Esse argumento só de reclamar do empregador, de pedir para uma fiscalização vir no seu ambiente de trabalho. Enfim, espero aí estar estimulando a criatividade de vocês para fazer com que a SST seja mais valorizada nos ambientes de trabalho. Beleza? Novamente, muito obrigado. A gente se vê amanhã. Amanhã a gente se vê no mesmo horário, 9 horas da noite. E eu espero todos vocês lá. Tranquilo? Fiquem com Deus. Até já. Tamo junto, pessoal. Valeu.